Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando. Fiapos de Filosofia, terceira edição. Produção do professor Jorge Rosa. Com os alunos de Filosofia da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia. Em parceria com a Rádio Gilão. Filosofando no ar. Mensalmente em Sintonia Filosófica. As vozes do conhecimento. Porque filosofar é preciso. Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril, feriado. E este é mais uma sessão de Fiapos de Filosofia. Sejam todos bem-vindos à terceira série do programa 7. Já tivemos muitos. Também vos quero dizer que neste tempo, já quase na reta final das aulas, entretanto os nossos jovens também começam agora já a ficar com muito trabalho. E entretanto este será o nosso último programa desta terceira série. Depois voltaremos, quero-vos dizer, em outubro. Espero que todos estejam bem aí desse lado. As minhas saudações, amigas, a todos os que nos estão a sintonizar. Neste programa vamos pensar um pouco mais. Vamos filosofar e estar à conversa com os nossos convidados de hoje. Eles fazem parte da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia, aqui em Tavira. Nós somos uma parceria com a Rádio Gilão, que nos tem proporcionado estes momentos filosóficos extraordinários com a nossa juventude, ou seja, abrindo assim novos caminhos para o futuro. E desde já quero começar assim também por agradecer à Rádio Gilão todo o apoio que nos tem dado até aqui para que este programa seja possível de ir para o ar. Quero agradecer também de uma forma também muito especial também à Direção-Geral de Educação pela sua divulgação deste projeto Fiapos de Filosofia. Da mesma forma, também a Rádio Gilão agradece também à Direção-Geral de Educação no mesmo sentido. Todos nós estamos muito sensibilizados. Quero agradecer também a participação de todos os alunos que têm estado connosco nestas emissões, em todas estas sessões, todos os alunos da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia. E, claro, tem sido uma grande maratona, mas temos tido frutos maravilhosos. Hoje temos um tema para hoje e já estamos, porque hoje é feriado, hoje é 25 de Abril, é o Dia da Liberdade, já falamos um bocadinho mais disso, mas entretanto o tema de hoje vai ser Juventude e Rebeldia. É possível mudar o mundo? Vamos pensar, vamos estar à conversa com eles, vamos filosofar. Ora, como vocês sabem, em cada esquina da história há sempre uma juventude inquieta, um grito de rebeldia e uma esperança teimosa de que o mundo pode e deve ser diferente. Já dizia Sócrates, né? Sócrates, desde Greta Thunberg, que os jovens carregam em si não apenas o ímpeto da transformação, mas também o peso da pergunta. E isto aqui é muito importante. Até que ponto é possível mudar o mundo? Meu caro, meu amigo, minha amiga que está desse lado, como é que isto será? Isto será tudo tema para o nosso debate hoje, nesta conversa filosófica. Como sabemos, a juventude, por essência, é o tempo de ruptura. Porque é na juventude que acontecem grandes mudanças. É nela que surgem as primeiras negações mais profundas à autoridade, ao sistema, à tradição. Também vos quero falar ainda que, para muitos filósofos, essa fase da vida é marcada, neste caso, pela busca do sentido
e pela recusa do mundo tal como ele está. E vocês basta verem os canais televisivos, etc. E isto vê-se no nosso dia a dia. Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista francês, via na liberdade uma condenação. Somos livres, logo somos responsáveis. Não se esqueçam, se somos livres, então somos responsáveis pelo mundo que deixamos continuar. E isto é muito importante. Para a juventude, essa consciência costuma chegar como uma faísca. E então, diz logo, eu sou livre. Então, se eu sou livre, então devo agir. E melhor é, como é que eu devo agir? Mas há algo de paradoxal neste impulso transformador. Vejam, a rebeldia, quando institucionalizada, corre o risco de perder a sua força. Bem, estamos aqui, isto é o dilema apontado por Herbert Marcuse, pensador da escola de Frankfurt, em que, ele diz que, num dos seus escritos, ele ao afirmar que o sistema tende a absorver e a neutralizar rebelião. Neutralizar rebelião. Repara uma coisa, vocês veem, estão habituados, veem o quê? Veem tatuagens que viram moda, piercings que viram moda, protestos que viram campanhas publicitárias. E então surge a pergunta desconcertante. Será que mudar o mundo é só uma utopia ou alimenta o próprio sistema? E pensamos ainda, mas que sistema? E ficamos aqui um bocadinho num silêncio quase. Mas que sistema? Todo este sistema onde nós vivemos. Ainda assim, a juventude, eles insistem. A meio disto temos as redes sociais. Aliás, falámos isto na última emissão. Temos crises climáticas, temos desigualdades gritantes e políticas polarizadas. Então, esta juventude levanta cartazes, cria aplicativos, ocupa praças e reinventa linguagens de comunicação. A rebeldia talvez não esteja mais apenas na quebra das regras, mas na criação de novos modos de existir. O que é que isto quer dizer? Ou seja, modos mais sustentáveis, mais plurais, mais livres. E hoje é um dia muito especial. Hoje comemoramos o 25 de Abril. São 51 anos de liberdade. As portas que Abril abriu. Irei falar isto depois, lá mais para a frente, já no final. Outros filósofos, entre eles o filósofo Nietzsche, dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Talvez seja essa a missão da juventude, ou seja, manter vivo o caos criativo. Por isso que isso parece quase contraditório. Manter vivo o caos criativo. O caos, será que ele vai dar posse à criatividade? Não como destruição, claro, mas sim como uma possibilidade de algo. Então, mas mudar o mundo, como é que podemos mudar o mundo? Mudar o mundo talvez não signifique reinventá-lo de uma vez, só de uma vez, mas que fazer pequenas insurreições cotidianas contra o quê? Por exemplo, contra a apatia, contra a injustiça, contra o conformismo e vencer os males do século. Não se esqueça uma coisa, que aquilo que leva mais tempo a mudar são as mentalidades. No fim, a juventude não pergunta se é possível mudar o mundo. O que é que ela faz? Ela age como se a mudança já estivesse em curso. E talvez exatamente isso que o mundo precisa. Ou seja, menos respostas prontas e mais inquietações que nos tirem do lugar. Tirem-nos do lugar para quê? Para que possamos, assim, construir algo de melhor. Toda a geração acredita em algum momento que pode mudar o mundo. Todos acreditamos que em alguma fase da nossa vida acho que queremos mudar o mundo e que podemos mudar o mundo. Bom, vamos pensar em tantos génios, tantos talentos que tentaram fazer tanto para mudar. Mas o mais complicado, como eu disse, é mudar as mentalidades. Para uns, isso é ingenuidade, inocência. Para outros,
é justamente a força que mantém, neste caso, a roda da história girando. Aliás, a história está sempre a girar. Aprendemos com a história. A história é muito importante, porque com os erros do passado conseguimos mudar o futuro. Mas em tempos de crise climáticas, por exemplo, guerras silenciosas e democracias frágeis, a pergunta ressurge com urgência. A juventude ainda pode e ela quer transformar o mundo? Apesar do entusiasmo, há quem questione a real capacidade de transformação num mundo cada vez mais incorporado pelas redes sociais, pela desinformação e pelo consumo. Bom, meus amigos, vamos filosofar com os nossos convidados de hoje. São especiais. Aliás, todos os nossos convidados são sempre muito especiais neste programa. E quero agradecer por eles terem vindo, porque hoje é a nossa última emissão desta sessão. Quero cumprimentar também todos os que de boa vontade quiseram vir aos Fiapos de Filosofia para filosofarmos um pouco. Somos mentes pensantes. E, para quem não sabe, e eu não disse ainda, o meu nome é Jorge Rosa. E vamos apresentar os nossos amigos que temos aqui connosco no estúdio. Vou começar aqui pelo meu lado direito. Eu aqui do meu lado direito, quem é que eu tenho hoje comigo? Olá, boa tarde. Boa tarde. Sou o Daniel Rodrigues e sou do 11º ano de Humanidades. Muito bem, muito obrigado, Daniel, por teres vindo ao programa. Aliás, não é a primeira vez que tu vens ao programa e tu, eu sei, por aquilo que tenho verificado, tu gostas destas coisas e tu gostas de estar em tudo, não tens qualquer tipo de problema de estar aqui à conversa e filosofar. Não é? Ou seja, cada vez que crescemos mais em sabedoria e em argumentação, saber argumentar e ir mais além. Os meus parabéns e por teres ficado connosco até ao final. Claro. Bem achas. Obrigado. Depois, logo a seguir, eu tenho... Olá, meus caros ouvintes. O meu nome é Gabriela Nunes, sou do 11º, também de Humanidades. Olá, Gabriela, bem-vinda! E sempre ali, e com um sorrisinho bonito, não é? Só nos faltam estarem aqui a ver aqui. É diferente. Qualquer dia, quem sabe, vamos para a televisão. A vida dá muitas voltas. Quem sabe, isto dá muitas voltas. Também já esteve connosco, não é a primeira vez, também já esteve connosco, e ela, claro, disponibilizou-se logo com toda a sua boa vontade para estar aqui connosco. Não foi, Gabriela? Claro. Isso é muito importante. Muito obrigado, Gabriela. E hoje, e para além disso, temos aqui um outro convidado. Este é o convidado de hoje, este nosso amiguinho. É a primeira vez que ele veio à rádio, não é? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu estou a falar com... Como é que te chamas? Eu sou o Lucas Marcelino Salvador Martins, Sim. do 12º Web de Artes. De artes. É de artes, estás a ver? E estás no 12º ano e nunca tinhas entrado numa rádio. Não. E nós demos-te a possibilidade de vir ao programa conhecer, já andámos aqui a conhecer tudo, como é que tudo funciona aqui. Estás a gostar? Estou. Exatamente. E estás preparado para começarmos a conversa tendo em conta o tema de hoje? Sim, não é nada Tá difícil. bom. Não é? Pronto. Ora, é isto falar de juventude e rebeldia e pensar, é possível mudar o mundo? Isto tem mais que se lhe diga, não é verdade? Vamos colocar algumas questões e estarmos aqui a falar sobre isso para os nossos ouvintes. Daniel, o que é que significa para ti ser jovem hoje? Isto é muito importante, ser jovem hoje. Sim, para mim ser jovem é descobrir, é descobrir o mundo, é aprender, é procurarmos a nossa identidade e quem queremos ser no futuro, a pessoa que queremos ser. E no fundo é isso, é um processo de altos e baixos. Sim. Sempre a aprender coisas novas, a cometer erros também. Também se aprende com os erros. Nós também erramos, não somos perfeitos, mas com os erros evoluímos. Claro. Não é? Ou seja, somos jovens, quer dizer que
temos um mundo toda a nossa, um futuro todo à nossa frente, Sim, sim. não é? E isso abre-nos muitos caminhos. Claro. Será que um jovem pode mudar o mundo? Já pensaste nisto? Como? Será que um jovem, ou seja, ele pode mudar, transformar o mundo? Se calhar sim. agora não, mas se calhar nunca se Sim, sabe. mas acho que é possível. Não sozinho, claro, irá ter que cativar público para se juntar a ele, mas acho que um jovem consegue mudar o mundo, sim. E isto há muitos tipos de jovem. Temos a juventude e rebeldia, não é? Sim. E isto, quando se fala de rebeldia, o que é que tu entendes por isso, rebeldia? Rebeldia é o não cumprimento de regras, é o quebrar o bem. Quebrar o bem, quebrar regras. Regras, para que é que servem essas regras? Para manter uma sociedade boa, Equilibrada, sim. todas as leis, as regras, todos os princípios, ou seja, isso para que a própria sociedade ela esteja estável, em equilíbrio. Sim. Ora, imagina o que é uma sociedade toda desorganizada. Estamos numa anarquia. Claro. E se pensarmos bem, nós encontramos jovens rebeldes em muitos sentidos. Há no bom sentido e também há no sentido negativo. Encontramos duas, mas rebelde no sentido de quê? De se calhar de querer ir mais além do que aquilo que já temos, ou seja, no sentido inovador. Sim, de querer revolucionar algo. Exatamente, para podermos ter um mundo completamente diferente. Mas isso é possível. Sim. Mas temos de estar conscientes da realidade. Gabriela, será que a juventude ainda é sinónimo de rebeldia? Ou isso mudou com o tempo? O que é que tu achas? Eu diria que, hoje em dia, a rebeldia seria mais digital, silenciosa, ou até mais conformada devido ao excesso de estímulos e pressões da sociedade. Então tu queres dizer que a parte da rebeldia manifesta-se muito através das redes sociais, a parte digital, não é? Sim. Temos, para já, temos muitas redes sociais e isso também se verifica. Sim. E será que eu posso alterar, transformar através das redes sociais? Nós aprendemos alguma coisa com isso? Há sempre coisas novas para aprender. E nas redes sociais, como é uma coisa global, acaba sempre por influenciar alguém. Mesmo que Também minimamente. temos os influencers, não é? Sim. Estão sempre ali a tentar transformar, mudar, etc. Muito bem. Lucas, diz-me uma coisa. Tu acreditas que a rebeldia juvenil pode provocar transformações sociais reais? Sim, como vimos em movimentos como Primavera Árabe, ocupações escolares, protestos climáticos, ou não por causa da desmobilização rápida. Exatamente. Então, tudo isto, queres tu dizer que a rebeldia, esta rebeldia vai alterar, digamos que, a nossa sociedade, a maneira de estar, ou não? Exatamente. E às vezes quando isso acontece, pode ser positivo Ou negativo. ou negativo. Aliás, como vocês sabem, uma coisa, a educação começa aonde? Em casa. Começa em casa. É em casa que vocês têm todas as primeiras bases. Tudo. E o que é que a escola faz? O que é que os professores fazem? Desenvolve essa... Eles vão ensinar. Vocês têm diversos professores. Sim. Eles estão-vos a dar educação ou estão-vos a ensinar? Estão-nos a ensinar e a ajudar a desenvolver... As vossas capacidades. Sim. Muito bem. Continuando o nosso diálogo, Daniel, que
formas de rebeldia tu vês hoje nos nossos jovens? Hoje, por exemplo, vandalismo, assim, do lado negativo. Vejo o vandalismo, os protestos também, os protestos cá na rua. Criação de conteúdo crítico também. Boa. É verdade, também é verdade. E também temos o ativismo online. Sim, sem dúvida. Sim. Isso parece que cada vez está mais na forja. Sim, cada vez há mais, sim. Sim, mas sim. Usam através das redes sociais que tentam mudar de certa forma o mundo às vezes. Através de mensagens ou de ações, vídeos. Mas também temos de ter muito cuidado. Sim. Às vezes os excessos podem conduzir a maus portos. Repara, tu sabes daquelas situações que surgiram, que passaram nas redes sociais e foi notícia nos canais televisivos daquela jovem que foi violada por aqueles jovens e etc. Sim. Repara, isso é muito mau. Sim. E isso é muito, muito mau. Isto é exceder todos os limites e, claro, isto não podemos tolerar este tipo de situação. Concordas comigo? Concordo. A Gabriela está ali a pensar, a refletir. Então fosse este o momento de pensarmos. Fiapos de filosofia, ou seja, são pedaços de fragmentos filosóficos. E estamos aqui a filosofar. Gabriela, como é que tu vês o papel das redes sociais nessa nova forma de rebeldia? Hoje em dia, e principalmente vai aumentando cada vez mais, as redes sociais são uma ferramenta muito poderosa e à medida que o tempo vai continuar a crescer, o que ao mesmo tempo é mau, porque pode fazer-nos prender-nos em bolhas e superficialidades. Boa. Mais alguma coisa? Principalmente eu diria das crianças. As crianças hoje em dia têm sempre telas à frente. Não vivem. Estão muito viciadas. São viciadas. São viciadas, não é? Sim, agora uma mãe muitas vezes só para ter a criança calada mete um telemóvel à frente. Não é? A criança fica ali às vezes. E não Sim, vive, não brinca. Sim, não brinca. Aliás, não vai brincar. Aliás, há uma coisa, já vocês repararam que, por exemplo, às vezes lá na nossa escola, eu vou e vejo toda a gente está numa mesa, por exemplo, toda a gente está com o telemóvel na mão. Não há praticamente diálogo. Ou o diálogo que existe... É muito ricos. Aqui? É só muito ricos. Pois, ou então comunicam uns com os outros, mesmo ao pé, por mensagens. É impressionante. Eu sinceramente não gosto. Eu, principalmente na escola, eu não consigo estar... a não ser que eu esteja sozinha, quando eu estou com outras pessoas, eu não consigo estar com o telemóvel. Faz-me impressão. Eu não acho confortável. É muito desconfortável. E tu sabes que, repara, uma coisa que se verifica também é que os nossos homens, parece que eles não conseguem viver sem o telemóvel, mesmo até nas aulas. Se nós dissermos, ponham os telemóveis, eles parece que ficam desconfortados, há um desconforto, ou não sei o quê, parece que precisam estar sempre a mexer no telemóvel. É que isto já faz parte dos nossos hábitos, não é? Eu, por exemplo, neste momento, e vocês, imagina o que é estarmos aqui a falar para os nossos ouvintes e a estarmos no telemóvel e por aí vai. Não dava. Sim, e futuramente irá ser pior ainda, porque agora, tal como a Gabriela disse, os moços pequenos já nascem com o telemóvel na mão. É verdade. E futuramente vai ser pior ainda para eles estar sem o telemóvel, se estão habituados. Exatamente, se estão habituados desde pequenos a isso. Desde pequeninos logo. Mas há uma coisa assim, tu achas que uma criancinha tem consciência do que está a fazer com o telemóvel? Não, claro que não. Isso não tem consciência. Mas nós entregamos-lhe... Exato. Mas nós entregamos-lhe um telemóvel para as mãos da criança como se a criança fosse um adulto. Um adulto é modo pequenino. Isto é estranho. Sim. E parece que a criança é que tem que ter a razão toda. Porque não se pode tirar o telemóvel, tem que se dar o telemóvel à criancinha, porque senão é muito complicado. Acabam por ser muito mimados. Se começam a chorar, aliás, qualquer coisa. Há uma coisa que é Ficam assim. muito sensíveis. Sim, há uma coisa que é assim, parece que as crianças não podem ouvir um não.
Parece que temos que dizer sempre sim a tudo. Se calhar já vos aconteceu isso. Eu tenho exemplos, eu já vi muitos exemplos disso. Um desses exemplos é o meu primo, que eu tenho um primo que nasceu, vai fazer agora 2 anos. Sim, sim. Que ele não gosta de ouvir um não. Reage muito mal. Assim, ele não reage muito bem a ouvir um não. Ele só tem Então imaginem, e agora, não só isso. Imaginem agora o seguinte: vocês estão com outros jovens, ok? E entretanto, esses, em vez de colaborarem convosco, eles não para isto, não para aquilo, ponto final. Como é que vocês reagem? Não concordam com as coisas todas e impõem-se? Epá, é assim... Nos jovens da minha idade, não... Claro que há sempre um caso ou outro, mas... Há sempre os engraçadinhos. Sim. Mas não vejo tanto isso. Vejo é mesmo mais nos mais jovens, assim, dos 12 anos para baixo, que não conseguem mesmo ouvir um não, nem aceitar aquilo ou isto. Sim. E uma coisa, percebo. Até agora, que estamos todos aqui, quando me imagina, vocês têm vários professores, vão para uma sala de aula. Todos os alunos que estão na sala de aula portam-se bem, uns têm um comportamento normal ou às vezes aparece algo engraçadinho? Há sempre um engraçadinho, sempre. Há sempre um engraçadinho. Às vezes sou eu, para aliviar o Para aliviar o quê? O ambiente, quando está meio seco, calmo. E o ambiente está assim porquê? Estamos tão concentrados que... Então espera lá uma pode coisa, mas tu vais para a aula para estar com a concentração, aquilo que os professores te dizem, ou tu vais para lá como se fosse para o recreio? Mais ou menos, temos de aliviar... Mais ou menos? Temos de, às vezes, de aliviar o ambiente para não haver tanta pressão. Mas quem é que causa a pressão? Às vezes Uma coisa é estarmos a trabalhar a sério. Outra coisa, repara, quando tu estás, por exemplo, imagina, eu sei que tu que tocas, eu sei, aliás, sei muita coisa, tu andas no folclore também, não é? De Santo Estevão. Também, andas no rancho folclórico de Santo Estevão, não é? Tu também, e quando estás em tudo isso, estás com outros jovens lá, ok? E aquilo não é sério? Ou é brincar? Depende do meu ponto de vista. Então conta lá, explica lá. Por exemplo, em testes não se pode fazer isto, mas por exemplo, uma aula que está muito tenso. E a que é que se deve essa tensão? Há alguns exercícios que as pessoas podem estar, ou então estão tão fechados de telemóvel que precisa estar com uma coisa. Então tu vais mas tu vais para as aulas e estás com os telemóveis na mão? Não preciso para nada. Mas há quem o tenha. E quando nós dizemos, acabamos por dizer que ponha o telemóvel na mochila ou na bancada, etc., parece que o aluno ficou aborrecido. Há muitos que escondem, isto é que é incrível. E há muitos que escondem, aliás, alguns têm 2 ou 3 telemóveis. Sim. O meu irmão, ele vai fazer 11 anos. Por mais que ele vá fazer 11 anos, ele tinha 3 telemóveis. 3. E ele não conseguia estar só com um. Não, tinha que estar com os 2. Em vez de colocar um a carregar e usar o outro, não, ele usa um, está a jogar, o outro ele está a ver vídeos, e ele depois ainda tem Nintendo, que ele também pode usar o YouTube e fazer coisas assim. Sinceramente, eu digo a ele que não acho necessário. Eu tenho 2 telemóveis, porque tenho o novo e o antigo, que ainda funciona muito bem, mas eu não uso os 2. Eu uso praticamente um deles, eu esqueci, eu só o tenho porque tem coisas ainda que são lá, que são importantes, que eu ainda não consegui passar tudo para o meu telemóvel atual. Mas parece que há uma coisa que é assim que eu começo a ver que isto é a geração dos telemóveis agora. Aliás, já há algum tempo, nem continuamos. Telemóveis, redes sociais, parece que não há mais vida fora disso. E então, e como é que vamos mudar com a nossa rebeldia, com os telemóveis, mudar o mundo? Como? Aliás, o telemóvel faz tudo. Nós temos tudo, temos inteligência artificial, nós temos tudo aquilo que queremos e pensamos, praticamente está ali, ao ritmo de um clique. E claro, cuidado com as burlas, porque ao ritmo de um clique cai-se numa burla. Tem que ter muito cuidado. Ou seja, a tal rebeldia. Os jovens rebeldes, logo eles são especialistas em como manipular. Repara, manipular e outros tipos de personalidade. Imaginem alguns que são narcisistas. Já pensaram nisto?
Olha, um bom tema para, se calhar, podermos falar, não hoje, mas se calhar para o próximo ano letivo. Quando voltamos em outubro. Exatamente. E agora vou continuar ali, agora aqui para o Daniel. Daniel, a escola e a universidade incentivam o espírito crítico e rebelde dos jovens? O que é que tu achas, Daniel? Depende, eu acho que sim e que não. Porque, tendo em conta também o país em si e o sistema de ensino, mas eu acho que há escolas sim que incentivam a isso, e acho que outras sufocam muito isso e não deixam os jovens ter esse espírito crítico e criativo também. Claro. Compreendo perfeitamente o que tu estás a dizer. Isto tudo se calhar tem a ver com o modelo pedagógico, Sim, digamos. sim. Digamos Mas que, ou aqui em seja, Portugal, por exemplo, e dos acho que próprios sim. contextos, o próprio contexto social. Sim. Para quando nós estamos nós temos num contexto social, e o facto de estarmos naquele contexto social, aquilo vai nos influenciar bastante. Claro, influencia Claro. sempre. A sociedade, ou seja, o mundo lá fora, O meio que nos rodeia. o meio, isso influencia-nos mesmo, sempre. o meio influencia-nos sempre, quer queiramos ou não, influencia-nos. Claro que sim. Por exemplo, uma família. Se a criança daquela família cresceu sempre num ambiente problemático, tem muito mais probabilidade dela Resolver um problema. ter mais problemas, ser mais problemática, violenta ou ter... Desenvolver mais problemas. Esta é a palavra. Sim. Tem que ser. Muito bem. Gabriela, vou-te colocar uma questão, vamos lá tentar ver. Como é que a juventude, pronto, por exemplo, das periferias ou de contextos mais vulneráveis, por exemplo, vai exercer a sua rebeldia? Pensa lá um bocadinho no que eu te disse. Vamos filosofar sobre isto. Como é que a juventude das periferias ou de contextos que são mais vulneráveis podem exercer a sua rebeldia? Eu diria que através da cultura, Através da cultura. sim, Sim, como por exemplo, ocupação de espaços públicos, da assistência cotidiana. ok, exatamente. Isso é também uma forma, pronto, um contexto onde ele se exerce, por exemplo, repara na própria cultura, na própria música, Sim, através, imagina, música rap, funk, exatamente, ou através da própria poesia, música clássica. música clássica, não é? Country, pop, há vários cenas musicais. Exatamente. Agora aqui com o nosso amigo Lucas, que está aqui todo, está feliz por estar aqui em Taz, Lucas. Uhum. Lucas, a rebeldia pode ser uma forma de amor ao mundo e não apenas de negação? Sim, como diz a filosofia, Hanan Arendt, a ação política nasceu do amor pelo mundo e pelo outro. Tu estás-me a dizer que a Hannah Arendt, sabes que a Hannah Arendt é uma filósofa contemporânea, ok, atual. Então, tu disseste que a Hannah Arendt tinha dito que a ação política nasce do amor pelo mundo e pelo outro. Isso é importante. Ter amor, neste caso, repara, a ação política, neste caso, ter amor, repara, amor por quem? Pelo mundo, pelo outro. Por exemplo, temos que está no nosso dia a dia, que aconteceu, não é? Imagina, com a morte do Papa Francisco. Pronto, o que é que ele, repara uma coisa, ele levou para o mundo o quê? O amor, a mensagem do amor, a mensagem para todos, para tentar mudar. De acordo com o Evangelho, de acordo com o amor da sua crença, dos seus princípios, do ponto de vista do catolicismo.
Não estou a falar aqui da filosofia da religião, porque nem estou a falar propriamente, nem contextualizando com o respeito por todas as religiões. Mas é um facto já muito importante aqui a questão do amor pelo mundo e pelo outro. Sim, é difícil nós amarmos aqueles que são inimigos, porque amar aqueles que estão connosco é muito fácil. Pior é os inimigos. Mas essa era a mensagem dele. E isso não é nada fácil para os nossos dias. Daniel, quais são os riscos de uma rebeldia sem direção ou sem reflexão? Os riscos são a violência. Assim, no geral é violência, são conflitos e a manipulação também por discursos populistas ou extremistas. Claro, toda uma disputa. A violência, e nos últimos tempos também temos ouvido falar também em muita violência, não é verdade? Sim, eu acho que não digo talvez haver mais, simplesmente sabe-se mais agora, por isso é que podes dar essa sensação de haver mais, mas cada vez nota-se mais isso, haver mais violência no dia-a-dia. É verdade, mas olha, uma coisa que é importante se calhar, a compreensão de tudo isso, desconstruir tudo isso, a desconstrução de tudo isso. Já diria o Jacques Derrida que toda a desconstrução é também uma esperança. Isto é uma citação que o Derrida nos diz. Repara uma coisa, desconstruir ideias prontas, neste caso, é o primeiro passo para transformar realidades. Desconstruir tudo. E essa, repara, porque há realidades em que os sujeitos parece que não vê nada mais do que isso. É aquilo e não outra coisa mais. Porque a rebeldia, repara, muitas vezes tem reflexão. Há reflexão. É de acordo com os impulsos. É a emoção. De acordo com as emoções. E às vezes não se pensa no quê? Nos prós e nos contras. Não é? Ou seja, não há responsabilidade. Nós temos sempre que ser responsáveis. O que é ser responsável? É arcar com as consequências do quê? Das nossas ações. Da ação humana. Nós estamos numa sociedade. Claro, e cumprir com os nossos deveres também. E cumprir com os deveres. Aliás, vocês, enquanto estudantes, vocês conhecem o estatuto do aluno. Sim. Toda a gente, à partida, conhece. Eu sei que alguns não conheciam, que nunca tinham lido os estatutos do aluno. Vocês têm estatutos. Repara uma coisa, eu sei que alguns alunos querem seguir, por exemplo, imagina que querem seguir direito. Então nós temos que começar a perceber as leis. Por exemplo, agora não há muito tempo que saiu uma lei, a lei número 26/2025 de 19 de março, que diz que, ou seja, que vai penalizar todos aqueles que cometam crimes, ok, que maltratem, por exemplo, os professores ou pessoal de determinadas instituições. Repara, desde repartições, desde outras instituições. Isso vai fazer parte do Código Penal. Repara uma coisa. Então, e agora aqui? Acham que é claro, ou faz sentido aplicar essa legislação para esses jovens que são rebeldes? O que é que vocês precisam quando estão na sociedade? Se está ou não estar seguros? Agora imagina, vocês irem na rua, vêm 4 ou 5 e a seguir damos umas traulizadas. É correto? Não. Ok, então imagina agora que uns alunos estão numa sala de aula e começam a insultar o professor e começam, por exemplo, se calhar a tirar objetos, etc. É correto? Não. E é crime. Isso é considerado, neste precisamente é considerado crime. Sabias disso? A lei saiu agora. Provavelmente não sabias ainda.
Não. Aliás, antes de termos falado, já quando falámos da questão dos estatutos e tudo aquilo. Pronto. Isto é bom que saibamos, porque assim, nós não podemos ter desculpas para alegar desconhecimento da lei. E os jovens rebeldes, será que eles têm consciência? Isto é importante pensar. Diz-me uma coisa, Gabriela. O sistema atual consegue, neste caso, absorver e neutralizar a rebeldia? Como é que achas que isso acontece? Eu diria que sim, e principalmente quando transforma projetos em tendências de mercado, rebeldia em marca e indignação em conteúdo viral. Ok. Quando transformam... O que é que disseste que não percebi? São quando transformam projetos em tendências de mercado. Protestos em tendência de mercado, rebeldia em marca e indignação em conteúdo viral. Ok. Então quer dizer que aqui a questão do protesto, não é? O que é protestar? É manifestar-se sobre... É ir contra algo. Exatamente. Não é? Mas será que nós nos devemos calar sempre? Devemos calar quando temos razão? Não. Não. Temos de nos impor. Temos que nos impor. Atenção, a razão, quem tem razão, a razão é como que uma luz. Ela ilumina, é clara. Quem tem razão normalmente vence. Mas o que é que a razão? Nós temos que ir de acordo com o quê? Com os factos, com a realidade, com aquilo que é. Não é aquilo que talvez, ou seja, a possibilidade, a hipótese. Entre a hipótese e a realidade, a hipótese é uma coisa e aquilo que é em si é algo completamente diferente. Ou não? É. E ficamos aqui a pensar sobre tudo isto. O tempo passa e isto passa tudo muito depressa. E daqui a pouco chegamos já quase ao fim. Por exemplo, agora pensar um bocadinho, por exemplo, ali para o Daniel. Daniel, como é que os adultos podem apoiar, ou pelo menos não atrapalhar, a rebeldia da juventude? Eu penso que os adultos podem tentar compreender, não julgar. Ou seja, queres tu dizer que vamos ouvir, sim, sem julgar. Exatamente. Isso é importante. E tentar compreender o jovem rebelde, neste caso. Claro. Dar-lhe espaço, para dar-lhe espaço também, sim. Não é? E oferecendo ferramentas sem pôr caminhos. Tem que ir naquela direção e ponto. Tem que lhe oferecer ferramentas para ele poder... Ou seja, temos que ir ao encontro dele. Sim, sim. Sabes que uma coisa que eu verifico, que os nossos jovens precisam também de muita atenção. Sim. Eu também reparo que os alunos precisam de muita atenção. Muitas vezes a rebeldia, aquilo que eu verifico é que aqueles que são mais rebeldes são esses que precisam de mais atenção. Claro, e muitas vezes os professores não querem saber e põem-nos de parte. Isso pode acontecer, mas à partida, pronto. Eu assim, quando eu às vezes, normalmente, não vou criar aqui nenhum... não vou criar aqui uma situação que me indique que os profissionais ou etc, sim, porque isso é por tudo, mas quando eu vejo que aquele jovem é rebelde nisto ou naquilo, aquele que se arma engraçadinho, que manda aquela boca, que é assim, que é sabe, ele está a chamar a atenção. Claro. Ele está a chamar a atenção e é preciso nós irmos até lá. Sim, chegarmos ao porquê. Exatamente. Porquê é que se passa? Porque em casa, às vezes existe, não digo todos, mas há falta de diálogo. E isso é muito importante. É muito importante que os pais possam falar com os filhos. Muitas vezes os pais não têm tempo para falar com os filhos. Saem de casa, vão trabalhar. E depois chegam à noite, chegam cansados. Ou então tem alguém, ou então, pronto, e eles vão para a explicação, etc. Há pouco tempo.
E então, eles querem estar com os pais e não estão. E então, gera-se dentro o quê? Uma revolta, muitas vezes, e essa revolta é um sinal, que nós verificamos, um sinal indicador que essa pessoa precisa de atenção. E essa pessoa com essa atenção, quando ela depois tem que precisar, que tenha alguém que possa ouvir e ela que possa caminhar e mudar, transformar. Eu já tive essa experiência. Naquela situação. Aquele jovem, que era o mais rebelde da turma, acabou por ser um dos alunos mais espetaculares. E isto é possível. Já viste? Muitas, porque reparam, ou seja, temos que ter aqui estratégias como lidar com os outros. E isto é mesmo na própria sociedade. Não se esqueça uma coisa, isto da psicologia e por aí vai, que comportamento gera comportamento. Não se esqueçam disto. Meus amigos, eu quero-vos dizer que isto é tudo muito, muito, muito interessante. Mas o tempo não para. Ele corre muito mesmo. E, claro, estamos já fim de semana. Amanhã é sábado. Hoje é sexta-feira. Hoje temos, agora só para rematar, hoje, pronto, é dia 25 de Abril. Claro que é uma data muito significativa, pronto, para todos os portugueses, pois marcou a Revolução dos Cravos, que aconteceu em 1974. Ninguém esquece isto. Este foi o dia em que o regime autoritário do Estado Novo, que governava Portugal desde 1983, foi derrubado sem grande violência através de uma revolução pacífica, liderada por militares e apoiada por civis. Assim, pronto, o evento é simbolizado pelo uso de cravos vermelhos, que foram postos, essas flores que os soldados colocaram onde, todos sabem, nos canos das armas, como um sinal de protesto pacífico e de mudança. Então, falamos do quê? Da Revolução dos Cravos. Hoje falamos da Revolução dos Cravos, estamos a comemorar tudo isso. A Revolução dos Cravos representou o quê? A transição para a democracia, pondo fim a mais de 40 anos de quê? De ditadura e permitindo, neste caso, a liberdade de expressão dos nossos jovens, etc. A pluralidade política, a instauração de direitos civis para os cidadãos. E mais importante também, não esquecemos que facilitou a independência das antigas colónias portuguesas, como na África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e pronto, alcançaram a autonomia, isto logo após o quê? Logo após a Revolução. Ainda bem que houve o 25 de Abril. Não é? Uhum. Viva o 25 de Abril! Viva! Portanto, o 25 de Abril é uma data que representa a luta pela liberdade. Somos todos livres, ou seja, representa a democracia e pelos direitos humanos em Portugal. Não se esqueçam disso. É celebrado todos os anos em cerimónias, discursos e recordações da importância desse momento histórico para o país. Este ano, em 2025, claro, hoje, faz 51 anos desde o 25 de Abril de 1974. Viva a liberdade! Viva a democracia! Viva! E mais nada, isso é que é importante. Bem, eu quero conduzir já o programa para a reta final, porque já estamos aqui há muito tempo e pronto, hoje foi um programa especial, apesar de serem todos. Eu quero agradecer, vou fazer as despedidas, né? E pronto, quero agradecer neste caso, como disse também, à Rádio Gilão, a todos vocês, e quero agradecer também, renovo outra vez, uma vez mais, o agradecimento pela Direção-Geral de Educação. E agora vocês podem-se também despedir.
Eu como sempre vou mandar um beijinho para alguém. Manda beijinhos para Mas todos. este, como é o último programa, eu vou mandar um beijinho para todos os que ouvem. Exato. para todos. Era boa, para todos. E um abraço também. E pronto, e assim me despeço. Gostei muito de estar aqui este ano. E para onde? Logo se vê, se vem cá, não? Exatamente. As portas estão abertas. Claro, espero que cá Para o estar. ano estás no 12º ano. Exatamente. Por isso, desejo já um bom verão e até outubro. É isso mesmo. Então vamos de férias. Vamos de férias, claro, agora aproximam-se os exames e temos que nos aplicar nas nossas tarefas escolares. E, claro, voltaremos ao vosso encontro para a 4ª sessão em outubro, meus amigos. De minha parte, até lá, um abraço para os amigos, pais, e pronto, olha, foi um prazer estar com todos vocês. Queres te despedir, Gabriela? Eu quero dar principalmente um conselho, que é vivam, tentem viver mais, porque hoje em dia, pessoalmente, as crianças já não vivem. Por passarem muito tempo à frente de telas, não vivem. Então, tentem viver mais, apreciar o mundo, mesmo que não esteja nas melhores condições com estas guerras. Ok. E agradeço muito o convite por estar aqui. Nada, o prazer foi meu. Também agradeço estar aqui, muito obrigado pelo convite. De nada. São uns amores. Muito obrigado. Todos são os amores de pessoas. Sim, são estas coisas que devemos dizer às pessoas. É isso mesmo. Vocês foram todos pessoas espetaculares que estiveram aqui, desde a primeira hora até agora. O meu muito obrigado, Lucas. E quero agradecer a todos. E um conselho também, para não ser a Gabriela fazer um conselho, é subestimem o que vocês têm. Porque mesmo se têm telemóveis, qualquer coisa digital, e ficarem viciados e reclamarem, agradeçam o que têm. Há Agradeçam. pessoas que não têm. E não sabem dar valor. Exatamente. Muito bem. Pronto, por hoje é tudo. Uma vez mais, bem-ajam e fiquem bem. E continuamos neste dia espetacular a celebrar a liberdade, os escravos. E por aí vamos de fim de semana e estamos de férias. Voltaremos assim, como já disse, em outubro. Bons estudos para todos vocês, sejam felizes, um grande abraço para todos vós e para todos os nossos amigos que estão lá em casa a ouvir-nos, tanto pela internet como mesmo através em direto da rádio. Até lá, fiquem bem e uma boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigada. Deus. Tchau, tchau. Fiapos de Filosofia, 3ª edição. Produção do professor Jorge Rosa. Com os alunos de Filosofia da Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia. Em parceria com a Rádio Gilão. Filosofando no ar. Mensalmente em Sintonia Filosófica. As vozes do conhecimento. Porque filosofar é preciso. Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira.